pessoas tinham fazendas, né, que foi desapropriada pelo DENOX, né, e aquelas pessoas foram reaproveitadas para o lote. Indenizaram tudo, pouco mais de nada. Ninguém reclamou, não. Pensavam que iam enricar tudo. Também houve até mesmo uma morte por acidente, né, passou por cima de um funcionário. A gente conhecia ele como Elias. Aí ele dormiu e naquele tempo ninguém poderia dormir lá na obra. Eu achei um dos maiores absurdos, o finado Elias trabalhando de noite, desceu do trator para tirar uma pedra, para não fazer o catabilo na lâmina, né? Então o carro desceu de lá de cima, ninguém sabe nem quantos carros de noite, então passou por cima dele, o finado Elias. As famílias no tempo da seca entravam no DENOX, iam seguindo a construção da estrada, levavam sua família, moravam no acampamento e só podiam comprar no barracão do DENOX. E as pessoas ficavam escravizadas à dívida do barracão e muitos tinham que se juntar com as pessoas das terras onde eles chegavam para conseguir fugir e voltar para sua terra. No final dos anos 30 e no início dos anos 40, a Cruzeiro do Sul, a Companhia Cruzeiro do Sul, tinha feito uma série de aerofotogrametria local, na região. Elas 39, eles fizeram durante 39 esse trabalho, esse mapeamento foi feito em 2 anos, acho que 39 e 41. Chegou a comissão de Petrolândia para estudar essa beirada de rio toda. O local mais aproximado que achado para melhor foi esse aqui, ó, que tinha área para acumular água e tinha vazia para irrigação. O estudo foi em 46. Veio até 12 topógrafos trabalhar aqui. E eu já ouvi muitas versões técnicas que dizem que o melhor lugar para se construir era aquele. A última, inclusive, de um dirigente do DENOX, que era um engenheiro, né, e que disse que tecnicamente é correto, o lugar era o mais apropriado. Eu tive algumas informações que realmente nos estudos para a alocação do eixo da barragem se deveu muito ao local aqui, porque tem uma cela topográfica, como os engenheiros chamam, ideal para o barramento. Quer dizer, em todo o trecho do rio, esse aqui realmente era a melhor cela topográfica, era o melhor local para fazer o barramento. Porque era o local que permitia um maior acúmulo de água depois no momento de chuva. Poderiam ter sido feitas outras opções, inclusive com a barragem no Caipã, que era outra opção técnica, mas que alegaram que Canudos correria perigo, porque se a barragem estourasse, morria todo mundo, e optaram por Cocorobó, como se não houvesse outras cidades ou povoações além da barragem, depois da barragem. Do ponto de vista técnico, foi a melhor opção. Quer dizer, se foi uma coisa deliberada, eles tiveram o álibi também de ser o melhor local, realmente. Eu acho que, quais sejam as razões técnicas que justifiquem a construção naquele lugar, ela é inaceitável. Porque Canudos é um patrimônio da cultura e da memória brasileira. Eu não sei nem como adjetivar, o discurso do imaginário popular, certo? O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Que seria assim uma profecia, né? Uma concretização de uma profecia de Antônio Conselheiro. Segundo alguns estudiosos, eles dizem que já existia por parte do Exército Brasileiro a intenção de se fazer aqui em Canudos essa barragem, com a intenção também de se cobrir, porque foram 25 mil pessoas mortas. Os militares já assumindo o poder com o golpe de 64, não só eu penso isso, não só eu, mas até mesmo pessoas que lutaram do lado dos militares, que eu conheço, eles acham que os militares que já encontraram o projeto em andamento, aceleraram a construção do açude, como eu lhe falei. O açude foi feito com tanta rapidez que não suportou a primeira enchente e a barragem começou a rachar. Havia tanto lugar para fazer açude nesse sertão. E por que escolher logo ali, passando por ali? Para os historiadores, escritores, estudiosos, né, acham que foi para esconder a história. Depois que a gente começa a estudar e se interessar pela história, a gente também fica na dúvida. Eu não consigo ter uma resposta muito clara a essa questão. Será que o açude foi feito realmente para apagar a memória de Canudos?
Eu nunca tive uma resposta muito clara. Se não for uma questão deliberada para apagar a memória de Canudos, no mínimo foi uma irresponsabilidade, ou pouco caso com essa história. A minha impressão pela história de Canudos, pelo que ele significou de organização da população, eu acho que quiseram soterrar definitivamente, colocar debaixo d'água, já que era difícil aterrar tudo, a história da luta do povo. Canudos era um tema para ser esquecido, não era um tema para ser lembrado. A construção do açude foi um crime ao patrimônio e principalmente um crime à memória dos moradores da segunda Canudos. Quando se decidiu fazer o açude e que todos ficaram sabendo que a barragem seria em Cocorobó e que, em consequência disso, Canudos teria que ser inundada, inclusive diziam até quantos metros a água ia passar na rua, 9 metros. Eu me lembro como diziam assim, a água vai passar na loja do Sr. Enoque, que é meu pai, 9 metros de altura. Ninguém, nenhuma pessoa importante, nenhum estudante, e nós tínhamos lá colegas estudando aqui em Salvador, nenhuma boca se abriu para dizer, mas espera aí, vocês vão acabar Canudos? Pelo contrário, as pessoas começaram a se empolgar com a ideia do açude. O açude é prometido em 40, mas não é construído. Ele começa a ser construído muitos anos depois. Os inícios realmente da construção do açude a partir de 1951. O açude foi construído em 57. Acho que foi, não tem conselheiro mais os governos aí de Brasília, Salvador. Eu sou funcionária, aposentada do DENOX. Meu pai também foi funcionário do DENOX. Meu marido também trabalhou na fundação, era torneiro mecânico, então trabalhava assim 24 horas, porque tinha muitas máquinas e ele fazia peças, máquinas quebravam, e trabalhava de dia e de noite. Nós trabalhávamos de dia e de noite quando começou a fundação. Aqui em Canudos mesmo eu vim trabalhar em 1950. Eu trabalhava com 60 homens, eu começava o desmatamento daqui, dessa rodadinha que tem provisória, até atravessar o Rio da Barriga. Uma equipe cortando o mato, outra equipe coivarando e outra depois queimando. 118 mil sacos de cimento, a obra toda. Eu fui notando, que eu achei que devia contar, deu 118 mil sacos. Eu sei que ele levou 1.400.000 metros de terra cúbica. É uma obra que se arrastava, como normalmente acontece com as obras do DENOX, porque não tinha dinheiro, o governo sempre achava que as obras de outros locais eram mais importantes. Em 67, a barragem cedeu. E aí passou mais uns 5 meses para terminar a construção. Isso terminou, o término realmente, propriamente dito, foi em 68. Uma chuvarada em março de 69 que encheu e foi uma surpresa danada, certo? Foi um negócio. E uns resistentes, os últimos resistentes que ficaram no Arraial, certo? Tiveram que sair. E eram poucos, eram que nem a última trincheira, que eram 4 homens, homens velhos, um menino, certo? Eram 4 pessoas. Existe relatos de pessoas que foram arrastadas porque não queriam sair. Esse povo começaram a ficar tudo doido, ia derrubando casa, as casas que podiam tirar, aquelas coisas que podiam tirar.